Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Nesta reflexão sobre poços que não servem, temos considerado o seguinte: como Jesus se aproximava das pessoas para que tivessem um contacto com o divino. Jesus não impunha o divino, mas apresentava Deus às pessoas de uma forma em que pudessem ter o encontro transformador com Deus. Temos passado mais tempo no Evangelho de São João, capítulo 4, e observamos que Jesus ofereceu água viva, que naquele que dela beber se fará uma fonte que jorra para a vida eterna. João 4,14. Isto diz-nos que, ao serem apresentados à fonte divina, que as pessoas conheceriam em si mesmas a realidade do que Jesus lhes falava. Há tantos poços neste mundo que oferecem água para satisfazer a sede que a alma sente. Há poços da tradição religiosa que oferecem as suas águas. E há poços do culto à sabedoria humana que também oferecem da sua água. Mas como Jesus disse, quem beber desta água tornará a ter sede. João 4,13. Como já tivemos ocasião de considerar em vídeos anteriores desta série, como era o seu hábito, a mulher samaritana foi ao poço buscar água. Ali Jesus começou a falar com ela e falou-lhe da água viva que realmente satisfaz a sede. As palavras de Jesus despertaram naquela mulher a sua curiosidade. Em certo ponto do diálogo, Jesus disse à mulher samaritana que fosse chamar o seu marido. Ela respondeu que não tinha marido. Jesus disse-lhe que tinha dito bem, porque ela já tinha tido 5 maridos e o que ela tinha nesta ocasião não era dela. As palavras que Jesus disse a seguir diz-nos algo de bastante significado, algo revelador. Jesus disse-lhe, com uma certa ênfase, isto disseste com verdade. João 4,18. Vimos aqui algo acerca da forma de Jesus falar com as pessoas. O Senhor Jesus gentilmente levou a mulher a um ponto em que ela pudesse ser sincera com ela própria e também com o Senhor e encarar a realidade da sua vida. De maior significado que o seu estado conjugal era o seu relacionamento com a verdade. O que é a vida sem a verdade? Ao dizer, isto disseste com verdade, creio que o Senhor estava a levá-la a um ambiente em que a verdade estivesse no centro do palco da sua vida. O princípio é que, estando receptivos à verdade, nós receberemos a revelação que Jesus dá. Como escreveu o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 13:8, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Este princípio da verdade é fundamental. Jesus não poderia avançar e dar a revelação sobre Deus, sobre o que Deus tinha para dar, sem que ela tivesse aberto a porta à verdade. Ela teria que começar por ela própria a invocar a verdade sobre a sua própria vida, para depois estar aberta à verdade que Jesus lhe queria revelar. A tendência humana é divagar entre impressões, opiniões, conceitos e ideias. A isto podemos chamar subjetivismo. Subjetivismo é conhecimento sem a verdade objetiva. Subjetivismo diz: a única verdade é aquela que eu tenho experimentado. Há muito a ser dito quanto ao subjetivismo, mas por agora consideremos que, enquanto a pessoa ficar no campo
do subjetivismo não poderá chegar ao ponto em que possa receber a revelação da verdade que Jesus dá. Primeiro colocamos-nos perante a verdade que é a nossa vida, para depois nos expormos à verdade que Jesus nos quer revelar. Ou seja, em primeiro lugar, a pessoa tem que reconhecer a sua necessidade de Jesus e da verdade que Jesus oferece. E quando a pessoa é sincera para consigo própria, então pode receber em sinceridade a verdade que Jesus dá. Para receber a revelação de Jesus, é necessário a pessoa reconhecer a sua real situação e estar, então, receptiva à verdade. Até este ponto, o diálogo com Jesus tinha sido informativo e cativante. Jesus tinha falado já a verdade, mas ainda estava naquela área da mulher tentar compreender o que é que Jesus estava a querer dizer a ela. Porém, notemos que Jesus quis que houvesse um tempo de contacto com a verdade, para que ele passasse então ao ponto seguinte, em que pudesse dar mais revelação. Nisto vimos que Jesus veio ao mundo fazer mais do que cativar o interesse das pessoas. Jesus veio para revelar a realidade da fonte da água viva que realmente satisfaz a sede da alma. É neste ponto de contacto com a verdade que a real transformação começa a processar-se. Perante a palavra de conhecimento da parte de Jesus acerca da sua vida, a mulher samaritana compreendeu que este homem que falava com ela era diferente. Vejamos o que ela disse. Senhor, vejo que és profeta. João 4:19. A partir deste ponto, o rumo do diálogo entre Jesus e a samaritana mudou. É curioso que a mulher logo levantou o assunto da autenticidade da religião. Ela logo quis falar de religião. Qual é a melhor? Lemos em João 4:20 que ela falou sobre o lugar onde se devia adorar ao Senhor. Ela fez a referência à religião dos samaritanos. Ela falou da tradição religiosa e do local do culto. Já que Jesus era profeta, ela ia aproveitar e levantar a questão sobre qual era a religião certa. Era a dos samaritanos, que afirmavam ter ascendência religiosa, ou era o que se fazia em Jerusalém? Em João 4:20, lemos que ela disse: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. A expressão nossos pais em João 4:20 é uma referência aos seus antepassados que regressaram do Egito. Na altura da saída de Israel do Egito, ainda não havia povo samaritano. O povo samaritano veio muito mais tarde, quando houveram casamentos entre hebreus e outros povos que tinham sido transportados para Samaria por imperadores de outras nações. Visto os samaritanos terem algum sangue judeu, eles referiam-se aos seus antepassados judeus como seus pais. A mulher levantou a questão do lugar de adoração. Mas antes que ela dissesse mais, Jesus apresentou a verdade que realmente iria ao encontro da sua necessidade. Vejamos o que está escrito em João 4, versículos 21 e 22. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Os samaritanos tinham a sua religião que acreditavam ter herdado dos seus antepassados. Eles estavam convictos de que estavam certos. Mas notemos que a resposta de Jesus foi o que ela não esperava. Jesus disse:
vós adorais o que não sabeis. Será que Jesus ainda hoje pode dizer estas palavras, mesmo a pessoas religiosas? Vós adorais o que não sabeis? É uma pergunta importante. Há que compreender que, de facto, eles, os samaritanos, estavam presos a um certo tipo de religião. Eles continuavam na sua tradição, mas sem que Deus os tivesse acompanhado. Eles estavam feitos a um formalismo e alimentados por um ideal religioso. Mas, segundo Jesus, eles adoravam o que não sabiam. Eles consideravam que adoravam o mesmo Deus que o dos judeus. Mas Jesus disse que eles adoravam o que não sabiam. A água que eles bebiam, isto é, a substância que servia de sustento para a sua fé, era uma água sem os nutrientes da vida eterna. Jesus comentou dizendo que os judeus adoravam o que sabiam e que a salvação vinha dos judeus. Jesus estava a fazer referência às promessas messiânicas dadas a Abraão, a Moisés e aos profetas. Jesus assim deu ênfase ao que Deus já tinha revelado. Os judeus adoravam o que sabiam. Os judeus não ficaram pelaquele monte referido pela mulher samaritana em João 4:20. Quando Israel chegou à terra prometida depois de terem saído da sua escravidão do Egito, eles adoraram junto ao referido monte. Porém, eles não ficaram por ali. Os judeus entraram na terra prometida e estabeleceram o local de culto em Jerusalém, conforme o mandado de Deus. E no tempo de Deus, Jesus, o Messias, sendo da linhagem de Abraão, veio ao mundo conforme a promessa de Deus, dada muito antes de haver samaritanos. Jesus era, na realidade, o cumprimento da promessa messiânica. Por isso, Jesus disse que a salvação vem dos judeus, as pessoas com quem Deus mantinha a aliança. Como Paulo explicou, o Cristo veio dos israelitas. Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5. Jesus veio ao mundo não só para os descendentes de Abraão, mas para todo o mundo. Como já estava escrito em Gênesis capítulo 12, versículo 3, em ti serão benditas todas as nações. Jesus não terminou o seu discurso com a referência aos judeus saberem o que adoravam e que a salvação vem dos judeus. Jesus acrescentou mais ainda, como lemos em João 4:21. Jesus disse: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deus estava para fazer algo novo. Deus estava para introduzir a prometida e nova dimensão de relacionamento com o ser humano. Não era uma religião baseada em formalismos secos, nem na lei que não dava vida. Deus estava para pôr diante do ser humano a nova vida em que não teriam mais sede. Através de Jesus, as pessoas passariam a ter em si a fonte de água viva que saltaria para a vida eterna. Jesus veio para mostrar a cada pessoa como o seu futuro poderia ser diferente. Ao beberem da água que Jesus oferece, nunca mais teriam sede. Isto é, ao entrarem na oferta de Jesus, suas vidas passariam a ser diferentes. Não seria marcada pela sede, mas pela novidade apresentada por Deus Pai. Tinha chegado a hora de Deus, como Jesus disse. Chegava a hora e agora era, disse Jesus à mulher. Portanto, estava ali uma nova hora, a hora de Deus. Não seria mais uma questão do local certo de adoração, nem seria segundo a tradição dos pais. Jesus deixou bem claro, o Pai procura um certo tipo de pessoas. Que tipo de pessoas
são estas. Vejamos o que está escrito em João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Esta mulher necessitava de entrar na hora de Deus e a sua sede seria saciada. Mediante o dom de Deus, ela passaria a viver uma vida projetada para a vida eterna. Ela estava perante a nova hora, a hora dos verdadeiros adoradores, usando aqui as palavras de Jesus. Ela tinha perante si quem lhe daria a água viva. Esta era a hora do tipo de adoradores que o Pai procura. Esta é a hora em que teriam em si o Espírito Santo para os auxiliar na adoração a Deus. O nosso passado já não está mais em nossas mãos, mas o presente e o futuro estão no sentido de que pode ser entregue a Deus e entrando naquilo que Deus nos oferece em Jesus, a vida pode ser saciada, pode encontrar o seu propósito. Já chegou o tempo dos verdadeiros adoradores e agora é, como nós lemos em João capítulo 4. Hoje chegamos diante de Deus não na base da tradição nem de um local certo, mas sim através de Jesus, que dá água viva a quem lhe pedir. Talvez esteja acostumado a certos atos de religião, formalismo, uma certa tradição, certos hábitos. E o que Jesus disse a esta mulher é que esses hábitos de religião, tradição, por muito interessantes que possam ser, teve o seu lugar, mas agora chegava uma nova hora. E já chegou essa nova hora, porque Jesus já veio, morreu na cruz do Calvário pela humanidade e depois ressuscitou, comprovando que Ele era o Senhor da vida e que Ele venceu a morte e que Ele de facto tem água viva para dar. É importante chegar a Jesus e dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui, dá-me dessa água viva. Porque Jesus disse àquela mulher: se tu conheceres o dom de Deus, tu irias pedir, eu te daria água viva. É tempo de pedir a Deus aquela água viva através de Jesus. Esta água da salvação que faz-se em nós uma fonte que salta para a vida eterna. Continua até chegarmos à vida eterna. Isto fala-nos da presença de Jesus em nós. Fala-nos do poder da palavra de Deus em nós. Fala-nos de algo novo que Deus vai fazendo em nós. É algo real. Hoje é tempo de dizer: Senhor Jesus, eu quero dessa água, dá-me, eu aceito pela fé. Fala assim com Deus, acreditando que Ele ouve. E acreditando que Ele ouve, passa a viver como se Ele realmente já estivesse a responder, porque Deus responde. Leia um pouco da Bíblia todos os dias. Fale sempre com Deus em nome de Jesus. E procure aprender mais da palavra de Deus, ouvindo vídeos como este e lendo bons livros que realmente falam sobre a salvação e, sobretudo, logo possa, frequente uma igreja que realmente ensina a palavra de Deus. Continuamos orando por si para que a bênção de Deus seja plenamente realizada na sua vida. Muita bênção de Deus para si.